Boa tarde, galera, tudo bom? O vídeo de hoje foi feito especialmente para a mulherada, a pedido das seguidoras que têm mandado aí comentários e directs pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a incontinência urinária, que é tão frequente nas mulheres. Homens, não fiquem com ciúmes, também faremos vídeos direcionados para vocês, inclusive quem tiver sugestão de tema, eu peço que deixe aqui embaixo nos comentários ou manda direct pra gente, que a gente sempre vai estar tentando direcionar o conteúdo para o que é de interesse de vocês. Bom, então vamos lá. Quem tiver mais interesse sobre o assunto, nós também escrevemos um artigo sobre incontinência urinária lá no blog. Entra lá no nosso site, o link tá aqui na bio do Instagram e confere. Então vamos lá falar sobre esse assunto, que é uma queixa muito comum na mulherada, que é a incontinência urinária. E eu falo mulherada de todas as idades, mulheres mais jovens, mulheres na pós-menopausa, mulheres idosas, todas estão suscetíveis a apresentar a incontinência urinária. Então, como a gente falou, a incontinência urinária é extremamente frequente. Estima-se aí que cerca de 50% das mulheres vão ter episódios de incontinência urinária ao longo da vida. E apesar de não ser uma condição grave, ninguém vai morrer de incontinência urinária. É uma condição que compromete muito a qualidade de vida das mulheres. E apesar disso, é uma condição que ainda é pouco diagnosticada e pouco tratada. Isso se deve em parte ao fato de boa parte das mulheres acharem, principalmente aquelas na pós-menopausa e as idosas, acharem que é uma alteração normal da idade e que não é. Muitas têm vergonha de falar no consultório que estão apresentando incontinência urinária. Algumas têm medo de precisar de cirurgia, outras acham que não tem tratamento, que é assim mesmo e tudo bem. Então, vários são os motivos que levam as mulheres a não relatarem a incontinência urinária na consulta. Então, eu peço, mulheres, por favor, falem das suas queixas abertamente no consultório. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, não tem por que ter vergonha, não tem por que não falar do que está sentindo na consulta. Essa é a hora. Então, vamos lá. Então, existem diversas causas, diversos fatores que contribuem para a piora ou para o aparecimento da incontinência urinária. Os principais fatores de risco, os principais fatores que aumentam a chance da mulher ter incontinência urinária são idade, obesidade, porque você acaba tendo um aumento da pressão dentro do abdômen, uma maior sobrecarga na musculatura da pelve, que é aquela musculatura que sustenta a bexiga e que contrai a uretra, que é o canalzinho por onde passa a urina. Então, idade e obesidade são os principais fatores. Mulheres depois da menopausa são as pacientes com maior risco de ter incontinência urinária. Além disso, história familiar, traumas ginecológicos, principalmente aqueles decorrentes de parto. Então, mulheres com vários partos, principalmente quando o parto é normal, acabam tendo um maior risco de ter incontinência urinária. E aí existem outros fatores que são menos importantes, mas que também podem contribuir, podem piorar a condição já existente de incontinência urinária. Então, bebidas estimulantes, que podem ser bebidas diuréticas ou que acabam estimulando o músculo da bexiga a contrair, como café, bebida alcoólica, todas as bebidas que contêm cafeína, na verdade. Então, alguns refrigerantes, energéticos, termogênicos, exercício físico de alto impacto. E aí entra um detalhe importante, como a gente vai ver mais na frente, nos fatores que ajudam a melhorar, o exercício físico regular ajuda a melhorar. Por outro lado, o exercício físico de muito alto impacto acaba piorando. Então, aquele exercício muito intenso, com muita carga, muito peso, acaba aumentando a pressão dentro do abdômen, a pressão intraabdominal, e comprometendo essa musculatura da pelve, que sustenta a via urinária, né? Então, acaba podendo ser causa de surgimento da incontinência urinária ou de piora. A menopausa, que leva à atrofia vaginal. Essa atrofia vaginal acaba aumentando o risco também de incontinência urinária. Nós já gravamos um vídeo sobre as alterações da menopausa, falando não só dessa atrofia, mas também de todas as outras alterações. Quem tiver interesse, confere o vídeo lá. Bom, então esses são os principais fatores. E como é que a gente faz o diagnóstico de incontinência urinária? O diagnóstico é feito basicamente através da história clínica que a gente colhe durante a consulta.
e do exame físico pélvico. Alguns exames complementares podem ser necessários, principalmente naqueles casos mais complicados ou que a gente está com mais dúvida. Às vezes precisa de um ultrassom da via urinária ou estudo urodinâmico, principalmente naquelas que vão acabar sendo submetidas à cirurgia. Mas na maioria das vezes, a história da paciente e o exame físico já vão dar pra gente esse diagnóstico. Em geral, a gente solicita exame de urina para excluir que não haja infecção urinária, porque a infecção urinária pode estar causando ou piorando a incontinência, principalmente naquelas incontinências mais recentes, né, mais agudas, que começaram há pouco tempo ou que tiveram uma piora recente também. E aí vai ser fundamental excluir a presença de infecção urinária. Bom, então falando um pouquinho sobre os tipos de incontinência urinária. Existem 4 principais tipos de incontinência urinária na mulher. A primeira delas, a incontinência por estresse. Como que acontece? Então é aquela mulher que vai ter vazamento de urina quando há um aumento da pressão dentro do abdômen, que a gente chama de pressão intraabdominal. Então, por exemplo, exercício físico muito intenso, tosse, espirro, qualquer outro fator que aumente a pressão dentro do abdômen acaba fazendo com que ela perca a urina. Esse é o tipo de incontinência chamada incontinência de estresse. É o tipo de incontinência mais comum na mulher na pós-menopausa. Outro tipo muito comum é a incontinência de urgência. E aí o que é que acontece? A mulher tem uma vontade urgente de urinar e ela não consegue nem chegar ao banheiro, não dá tempo nem de chegar ao banheiro que a urina acaba escapando, sem querer. Esse é o tipo de incontinência ou incontinência de urgência. Temos a incontinência mista, quando a mulher tem componente desses 2 tipos de incontinência, e a menos comum, que é a incontinência por transbordamento, como o próprio nome já diz. A urina vai transbordar de uma bexiga cheia, então por algum motivo aquele músculo da bexiga não contrai de forma adequada, então a bexiga não esvazia, ela vai enchendo, enchendo, enchendo até que chega a um ponto que não cabe mais e aí a urina transborda. Esses são os principais 4 tipos de incontinência urinária. Bom, então vamos lá para o que interessa, que são as medidas para tratar a incontinência urinária. Primeiramente, a gente vai tratar as doenças de base da paciente que podem estar contribuindo para a incontinência urinária, pode estar piorando, pode estar sendo um fator de piora, né? Então, tratar, compensar bem as doenças do coração, as doenças metabólicas, o diabetes, rever as medicações, ver se tem alguma que pode estar piorando a incontinência urinária, se dá para substituir por uma outra, enfim, essa é a parte básica. E aí a gente parte para o tratamento. O primeiro passo do tratamento são as medidas comportamentais, são as medidas não farmacológicas. Quando essas não funcionam, a gente pode partir para o tratamento farmacológico com medicações e aí vai depender do tipo de incontinência, precisa de uma avaliação médica detalhada para a gente poder direcionar melhor o tratamento. As medidas não farmacológicas não têm efeitos colaterais, então as pacientes podem fazer com tranquilidade. E algumas melhoram mais a incontinência de estresse, outras melhoram mais a incontinência de urgência, mas enfim, é sempre necessário uma avaliação médica e aí após a avaliação médica vocês vão ser direcionadas para quais as medidas que mais vão funcionar, depender do caso da paciente. Então, de uma maneira geral, algumas medidas simples, como a perda de peso para aquelas pacientes que têm indicação, que têm sobrepeso, melhora muito, ajuda bastante na incontinência urinária e na saúde de uma maneira geral. Acabar com o cigarro, né, cessar o tabagismo, evitar as bebidas que pioram a incontinência urinária, como bebida alcoólica, as bebidas com cafeína, né, como a gente falou, café, termogênico, estimulante, etc e tal. O exercício físico regular e lembrando, como a gente falou anteriormente, o exercício com muito alto impacto acaba piorando. E aí existem medidas também mais eficazes que são a terapia, o treino de bexiga. E como é que funciona esse treino de bexiga? É uma coisa que eu recomendo muito para as minhas pacientes no consultório. A gente vai orientar a paciente a urinar e ao banheiro urinar em intervalos regulares e curtos, para que ela não tenha perda de urina nesse intervalo. Então, por exemplo, vou orientar a paciente para ir ao banheiro de 1 em 1 hora, para fazer xixi, para que não sobre urina na bexiga, então ela não vai ter perda nesse intervalo. E aí passaram algumas semanas e ela não teve perda nesse intervalo de 1 hora,
a gente vai aumentando esse intervalo. 1h15, 1h30, 2 horas. Conforme ela vai progredindo e não tem perda de urina nesse intervalo, a gente vai aumentando o intervalo para chegar até cerca de 4 horas de intervalo, se for possível. É uma medida simples que ajuda bastante. As pacientes que trabalham fora, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade porque tem que ficar levantando e indo ao banheiro toda hora. Mas é uma coisa que quando a gente se acostuma, dá para fazer, é possível e ajuda bastante. Outra medida, como a gente já falou no vídeo sobre menopausa, é o estrogênio tópico, o estrogênio vaginal, para aquelas pacientes na menopausa que tem atrofia vaginal. Melhora a atrofia vaginal e melhora a incontinência também. Uma outra medida que tem funcionado, que funciona bastante, é a fisioterapia pélvica, os exercícios de Kegel também, que consistem num treino, é como se fosse uma musculação para a musculatura da pelve, a musculatura que sustenta os órgãos genitais da mulher, né, os órgãos urinários também. Fortalecendo essa musculatura ajuda bastante no controle urinário e melhora a incontinência urinária. Ela serve para os dois tipos de incontinência, tanto a de esforço como a de urgência, mas principalmente na de esforço. Então, os pacientes que têm uma boa aderência e que fazem corretamente com um profissional qualificado apresentam uma boa melhora. Lembrando que essas medidas levam tempo para surtir efeito, então tem que ter paciência, tem que ser persistente, tem que aderir bem ao tratamento e aí, ao passar das semanas ou meses, vamos vendo um resultado. Então, essas são as principais medidas não farmacológicas para a melhora da incontinência urinária. Em alguns casos a gente acaba precisando usar medicação, em alguns casos é necessária cirurgia, mas aí vai da avaliação e da indicação médica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Um grande abraço para todas!